Então, boa noite a todos. Hoje, 3 de outubro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo este realizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre falamos no início, né, que aquelas pessoas que queiram ver os vídeos anteriores, os áudios anteriores, é só entrar lá no nosso site, e lá encontrarão a playlist dos estudos anteriores. Este é o terceiro ano que nós estamos estudando consecutivo, o Livro dos Espíritos, né? Ele é contínuo, então quando termina, nós retornamos novamente. E também lá no site encontrarão lá as orientações para aquelas pessoas que queiram participar conosco ao vivo, às sextas-feiras, horário 19 horas, né? Brasília, né? Então, lá encontrarão um caminho para receber o link lá, né, para assistir todo o nosso... Também no nosso site encontrarão outros estudos, estudo da Revista Espírita, como outras obras. Nós estamos nessa terceiro estudo, como eu disse, no estudo número 5. Ele se refere, esse estudo de hoje, ele está programado aí da página 39 a 48 do PDF lá da FEB, né, do Livro dos Espíritos, né, aqueles que quiserem acompanhar lá, depois, para relerem, é só entrar lá pelo PDF que vocês encontrarão lá os tópicos. Nesse estudo de hoje, nós vamos encerrar essa parte da introdução, que nós estamos na parte da introdução do Livro dos Espíritos. Nos primeiros estudos, nos primeiros slides, aí, acho que até o sétimo, o oitavo, se não me engano, o Kardec faz toda uma apresentação da doutrina espírita, como que ela surgiu, ele coloca lá de como que chamou a atenção, vai das mesas girantes, vai explicando todas as questões ligadas à mediunidade, e depois, em seguida, e nós estamos nessa parte agora, aonde que ele comenta sobre as refutações, né, que as pessoas que refutavam sobre a filosofia espírita, a doutrina espírita. Então, nós vamos dando continuidade hoje, e como que esse primeiro estudo, essa parte da introdução, que nós já chegamos analisando, ela é muito dissertativa, vamos dizer assim, é mais uma parte assim que não é para termos conhecimento, né? Não tem como a gente discutir muito essas questões agora, mas é aberto a pessoas para que quiserem questionar depois, aquelas que estão nos assistindo online também pode, né, encontrar lá nossos WhatsApp, nossos e-mails, mandar mensagem sem problema nenhum, né? Mas então vamos lá, então hoje no item 13º, como eu disse, o Kardec está referindo-se às refutações da época, né? Então vamos lá. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Lembra-se que no estudo anterior, inclusive, nós conversamos bastante, estava falando sobre a questão da identificação, né? Como que se identificavam os espíritos. E agora ele está falando mais sobre as questões da linguagem. Diferindo-se este muito um dos outros do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a questão pode ser por eles resolvida em sentido opostos, conforme a categoria que ocupa. Exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem, ora a um sábio, ora ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temos-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam, se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Essa é uma questão bem interessante, né? Que Kardec tem identificado isso, né? E agora vai explanar sobre isso. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de modo de exercer certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da
probidade dos espíritos. Esse é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. É interessante, né, que para quem está nos acompanhando desde o início, você percebe como o Kardec repete isso, né? Repete várias vezes, sempre repetindo isso, né? Continuidade, perseverança, estudo, observação, estudo profundo, né? Então ele vem repetindo toda a primeira parte da introdução, principalmente. Pereira, só um comentário aqui, como aqui está falando sobre as evocações, né? Então, eu entendo que a ênfase que ele dá aqui sobre o estudo é você saber discernir em relação à resposta às quais eles tinham dos espíritos, né? Se eram verdadeiras, se eram respostas que eram coerentes ou não, em relação às perguntas que eles faziam, é isso, né? Só que nessa parte aqui, nesse capítulo especificamente, ele está falando mais sobre a linguagem, né? Porque que aí ele falou, como o espírito, né? E aí ele colocou assim, que mesmo sobre a linguagem, alguns espíritos, e ele, depois lá no próprio livro dos espíritos, na própria texto das perguntas, ele entra mais nesse assunto, que alguns espíritos considerados mais evoluídos também divergiam nas respostas deles, né? Que não era totalmente igual, né? Então, é nesse sentido que ele está falando, mas é isso mesmo que está comentando. Então, a importância de você analisar mais profundamente as respostas, né? Não somente pela linguagem, mas pelo conteúdo. Sim, entendi. É isso mesmo. E olha, ele continua, ó. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre. E 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio. Olha só. Como pretender, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. De novo, né? A hora que eu estava comentando ali, o estudo do espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo. Continua. Contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, que empreguem termos diferentes, que encarem de pontos de vista diversos, embora sempre a mesma ideia fundamental? Contem quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Vamos voltar de novo, lá no início, né? Lembra bem no início, no primeiro capítulo, lá ele definiu a questão da alma, né? Que dava aquelas divergências de interpretação, né? De como colocar, né? Por isso que é importante a gente estudar, como que ele fala aqui, voltar lá e estudar para saber bem claro como que se usa a palavra alma dentro da obra, né? Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se a mesmo crer que algum deles professam doutrinas materialistas, e todavia não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus.
será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito. Em definitiva, sempre será Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20. À vontade, sem que nenhum esteja em erro. Toda a ciência humana nos oferece idênticos exemplos. Cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jusseu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixamos, consequentemente, de emprestar coisas de uma pura convenção, mais importância do que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra no que pareça disparate uma similitude que escapara em primeiro exame. Então, eu vejo assim, analisando tudo isso que o Kardec está colocando aqui, é perfeito isso, né, de como que as pessoas interpretam o próprio Evangelho, né, a Bíblia, né, o Evangelho, das traduções, né. Então, muitas pessoas vão pegando e vão colocando, discutindo tantas coisas assim que não tem significado nenhum, e esquece de pegar primeiro a questão moral, né, a essência das coisas. Eu já gosto de ver a parte mesmo, moral, que nem eu estudo a parte idêntica. Então a pessoa fica preocupada, que falou isso, falou aquilo, que Jesus não sei o quê, que Jesus. E vira aquela tua história e esquece da grandiosidade que é o Evangelho de Jesus, né? E perde essa essência. E a mesma coisa na filosofia espírita, alguns começam a mesma coisa também. Começaram a querer buscar coisinhas assim de divergência que não tem nada a ver, né, com o verdadeiro conteúdo moral, né, da obra. Né? 14º. Passaríamos brevemente pela objeção que faz, sempre estão falando sobre as objeções agora que ele está citando, né? Passaríamos brevemente agora pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem. Se ela não oferece a imagem uma observação essencial, aí é que eu estava comentando, né? A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável. Mas grandes escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os muitos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, nada lhe diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livre da matéria, a linguagem de que usa entre si é rápida, como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles sentirem quando obrigados para se comunicar conosco a utilizar-se das formas longas, embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios que se servem com frequência para obviarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões
do que as do que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para que constitui motivo da impaciência e lentidão da sua pena sempre muito atrasada, no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à pluralidade da ortografia, mormente quando se trata de ensinos profundos e graves. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconhecem as correções convencionais da linguagem. Observa-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia, por ditada, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do mesmo. 15º. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Daí a presa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a esse estudo tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem o cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos, maníacos, os estudos de matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são instrumentos de ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto, e desde que se liberta a matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. A ciência, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Ele está colocando aqui, inclusive, quando eu li os livros Céu e Inferno, ele comenta bastante sobre isso. Aquelas pessoas que queriam aí fazer aí as refutações do espiritismo alegavam isso, né? Até hoje muitos falam, né? Que formam loucos, não sei o quê. Então está refutando isso, que não é o fato do espiritismo, de estudar espiritismo aqui. Quem tem esse germe pode ser em qualquer outra, estudar qualquer outra ciência, ele pode ocorrer essa loucura. Ó, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, essa tomará o caráter de preocupação principal, que então muda de ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos de quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte ou de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. Provavelmente o louco religioso se haverá tornado um louco espírita, se houver tornado um louco espírita. Se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Ou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, deve contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora,
O verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida lhes mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocamente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, dão uma causa permanente de loucura e princípio. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já ascendente ao número dos que foram detidos em meio desse declive honesto. Esse é um dos resultados do espiritismo. Riam quando queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos que se hão dado o trabalho de sondar as misteriosas profundezas. Cumpre tanto colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um século. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro que cada vez mais pavoroso se esforça por tornar mediante horríveis pormenores? O diabo, somente meio criança, é um freio para fazê-las ajuizar. Pereira? Sim. Um comentário aqui. Essa questão da loucura que ele se refere aqui, você acha o quê? É o desequilíbrio do ser humano que ele está se referindo? Então, é porque hoje na atual conjuntura toda da medicina, né, da psiquiatria, da psicologia, se criou um monte de termos aí, de tudo que é tipo para classificar essas harmonias. Então começa hoje, fala não sei o quê, sim, não sei o quê, olha, tem um monte, né? Depressão, não sei o quê. E naquela época de Kardec não tinha, né? Então todo mundo, a loucura que se refere às pessoas que tinham esses desequilíbrios mentais, né? Só que Sim, naquela época não se classificava, né? Então, é isso que eu entendi, eu estava querendo só... então não, é só ficar bem claro que, né, hoje você imagina, então hoje fala simples, tem para tudo, de trabalho, não sei o quê, depressão, e vai. Olha, eu nem cito aqui, mas aí cada vez quando eu vejo uma pessoa chegando pelo meu gatinho falando uma sigla lá, faz, nossa, mais uma. Então tem sigla para tudo, a especialização de tudo, né? Mas naquela época era tudo que pessoas que tinham esses desequilíbrios mentais, né? Era considerado louco, né? Para eles, né? Então, sim, mas daí o que ele se refere aqui em relação ao espiritismo é o quê? Então, é isso que ele está referindo, porque ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que passavam por essas harmonias aí mentais, aí, esses equilíbrios mentais, elas tinham predisposição. Então, o que ele está querendo colocar é que algumas pessoas da igreja, na época, refutavam dizendo, o espiritismo é uma fábrica de louco, entendeu? Que deixa a pessoa louca, desarmonizada. E ele está dizendo que não, que as pessoas que têm loucura, que tinha essa predisposição, né, ela pode desenvolver ela não só pelo espiritismo, pode ser pela na igreja, pelo trabalho, por qualquer outra ciência que ele estudar, que vai, assim, por exemplo, afetar as questões mentais dele, ele pode desenvolver essa loucura. Isso ele está querendo colocar, né? Mas E, inclusive, depois ele vai colocando que o espiritismo ele é uma que pode ajudar a pessoa a não entrar na loucura. E nós sabemos disso até hoje, né? Tá, mas em função da influência dos espíritos, isso? Não. Aí não tem nada a ver. Aí, de novo, não é isso.
Não foi a questão do espírito. É uma refutação que as pessoas falam, você vai estudar lá no espiritismo, vai estudar espiritismo, o espiritismo fala louco. Aí ele falou, não, eles estão dizendo isso para querer que as pessoas não estudassem, que não frequentassem o espiritismo, entende? É como hoje, você vai entrar no espiritismo, isso aí é coisa do diabo que deixa louco, não é assim que as pessoas falam. E ele está dizendo que é pelo contrário. Não é porque que a pessoa vai estudar espiritismo, porque vai participar do espiritismo, que ele pode se tornar louco. Que tem uma, digamos assim, que é um gatilho. Não é isso que ele está colocando. Ele falou que é para ter a loucura, a pessoa tinha que ter essa predisposição, e não só pelo estudando espiritismo, mas como qualquer outra ciência religiosa, que fosse fazer qualquer outra questão que fosse científica, ele poderia desenvolver a loucura. Nesse sentido que ele está dizendo, né? Entendi. Só isso, então. Entendi. Entendeu? Uhum. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem, ele está referindo aí sobre a questão do diabo. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pela bala do cérebro delicado que está colocando. Bem frágil seria a religião se, por infundir terror sua força, pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo faculta, desde que a saiba utilizar. E ela os saiba utilizar. Ela mostra a realidade das coisas. E só com isso neutraliza os funestos efeitos do temor exagerado. Então, hoje a gente percebe claramente isso, né? Algumas pessoas aí que não conhecem o Espiritismo, então falam um absurdo, né? Isso aí é coisa do diabo, isso aqui não sei o quê, porque não conhece, que não estuda, né? E ele está colocando exatamente o contrário, né? E nós sabemos disso, né? E ele vai continuar nas objeções. 16ª. Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade dos fatos, os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessa teoria, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médios se achariam no estado a que se poderiam chamar sonambulismo, esperto, fenômeno de que pode se dar testemunho todos que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo que diz, todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos mais estranhos que eles sejam, quando no estado habitual. Aqui o Kardec está citando o que o pessoal falava na época, né? As objeções que ele fala, isso aí é coisa do... Porque o magnetismo era muito usado naquela época. Inclusive aqui ele vai falar mais para frente um pouquinho, né? Então ele está colocando aí que algumas pessoas diziam isso, isso aí ele entra no estado ali e ele tira tudo da cabeça dele. E o Kardec coloca, seremos nós que acontece, o Kardec colocando, hein, gente? Não seremos nós quem acontece o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhes as fases mais de 35 anos. Olha o que o Kardec colocou, hein? O magnetismo, o sonambulismo, há 35 anos. Então ele conhecia bem o assunto. Tem algumas pessoas, mas o magnetismo não faz parte do espiritismo. Olha, o Kardec estudou 35 anos para depois desenvolver a filosofia espírita. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra a grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passível, é materialmente impossível.
Aos que partiram dessa opinião, como os outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não viste tudo. Opolhemos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. Onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Aqui ele está reforçando, e que muitas pessoas também tiram, aquela questão anímica, né? Porque o sonambulismo é anímica, da própria alma do espírito. E aí ele vai colocar a primeira pergunta. E aí toda aquela teoria que veio do espiritismo, veio da mente do próprio médium do sonâmbulo, né? Ele fala de modo algum. Quem então a revelou? Precisamos, precisamente, esses mesmos médios, cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal, como a supondes, porque teriam eles atribuído aos espíritos que em si mesmos hauriam? Eu acho fantástico esse método do Kardec, né? Responder por outras perguntas, perguntando, né? Então, isso faz a gente refletir e pensar. E essa é uma das características da filosofia, né? Pergunta. Como teriam dados sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e você pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem condição, que não estejam com a verdade. Com a verdade. Em segundo lugar, que todos os fenômenos como a nasce do médio seriam sempre idênticos no determinado indivíduo. Jamais se veriam a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é o que procuramos fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas em vez de sair de si mesmo, como o pretende, os partidários da teoria sonambúrica, eles a tomam ao meio ambiente. O médium será então uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas destas. Não é lícito negar se isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Essa influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar grave erro, que, uma vez mais, prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhe impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam, ou explicam a seu modo. Seriam especiosa a teoria que sustenta, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá, quanto lhes demonstra até a evidência que certas comunicações ao médium são completamente estranhas ao pensamento, ao desconhecimento, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Responde que a radiação vai muito além do ciclo imediato, que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que as inspirações não lhe vêm dos que se acham ao seu lado.
ele as vai beber fora da cidade, no país, em todo o globo e até em outras esferas. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicações mais simples e mais prováveis que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um. Há ainda outras circunstâncias em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio de escrita, nem da palavra, e sim por pancadas, concordantes com a letra do alfabeto, e formando palavras e frases. Por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento, do médium, nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer com que as relações, com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Interessante, né, como que ele vai respondendo essas contradições, né, para a gente entender. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma estimação mais cuidadosa, e se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a importância dessa teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa responder certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do agricultor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na festa, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse espelho do pensamento do ocidente, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples de acordo com o axioma. Quem pode ou mais, pode ou menos. E daí conclui que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma outra assembleia, perguntasse, por exemplo, que é dia às 12 horas, acreditaria alguém que eles se dariam como responder seriamente, e fora lógico de que, porque seu silêncio ou das zombarias com que pagasse, ou interrogante, que concluísse serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores é que não responde à questão ociosa ou ridícula, e não consente em ir para a berlinda. É para isso que calam ou declaram que só ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, por que os espíritos vêm e vão-se muitas vezes em dado momento, e passado este, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos acidentes, é claro que em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhes a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, colaborado pelas próprias vontades dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha, e os que o cercam influencia, que por esse simples fato testifica da sua independência e de sua individualidade. 17º.
O ceticismo do tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática para o interesse original, o interesse origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecesse a fundo. Esse é um problema sério, eu já vi muito isso. Né? A pessoa lê meio por cima e já acha que é doutor. Poder ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e caráter de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Há também muita gente para que as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa a mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes. Interessante, gente, olha. Experimental, relativa às manifestações em geral. Filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas age observado a primeira acha na oposição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta. São, por demais, profundos, extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no equilíbrio. De novo, né, gente? Lembra que eu falei para vocês? Vai repetindo tudo isso. Repetindo essas questões. A importância do estudo sério, né? Porque só dentro dessa condição pode observar o número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse esse livro outros resultados, além de demonstrar o lado sério da questão, de provocar estudo nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nelas exalados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe a todos os espíritos que se ditam, que as ditaram. Esperamos que se dará outro resultado, o de guiar os homens que desejamos esclarecer-se, mostrando-lhe nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e os indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo. Portanto, essa lacuna não pode existir. E esses feitos hão de ter uma causa. Julgando, então, da causa por efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos mais tarde, e os fatos deveram confirmar a previsão. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem da ideia. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, porém, alfa e ômega, de todas as coisas, que imenso. Será racional pensar que no homem terminam as ideias dessa cadeia e que ele transponha sem
transição, a distância que separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveriam desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres não são mais do que os espíritos dos homens, dos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, como lá é o vácuo, que a eles ocupa. E vós que rides dele, ousar rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Assim, encerramos, né, essa parte da introdução. Eu fiz assim um pouquinho mais dissertativo falando, porque eu achei assim, que seria mais interessante, até porque não tem muito assim, comentário, que é a ideia dele, né? Mas a partir de agora está liberada aí as perguntas, com as considerações. Está aberto, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser colocar. E já avisando de antemão para as pessoas que nos acompanham, que aí nos próximos estudos, nós faremos um estudo um pouquinho mais curto, assim, e debateremos mais, né? Porque daí é quando começam as perguntas mesmo, né? Aí eu acho que é mais interessante, a gente vai entrar naquele modo de perguntas aí para a gente compreender bem. Agora essa parte é mais a parte aí da apresentação, da introdução. Perguntas, respostas, alguns comentários? Pereira, só uma perguntinha. Você passou uma ocasião a cópia do PDF desse Livro dos Espíritos da Fé para a gente no nosso WhatsApp? Eu acho que eu até passei, mas eu tenho. Mas isso aí também é só entrar na coisa da FESP lá e colocar. Mas eu posso passar novamente. Eu tenho no computador. Eu acho legal, assim, porque de repente, para facilitar para quem queira, né, colocar ali no WhatsApp. Sim, não posso fazer isso, sem problema nenhum. Eu tenho a impressão que você colocou uma ocasião. Eu coloquei no começo, mas é como que é assim, bem comum, né? Mas eu coloco novamente, porque daí a pessoa baixa um PDF que busca em outra fonte e às vezes pode baixar um PDF de uma tradução diferente, né? Mas eu passo exatamente aquele porque eu baixei lá da FEB. Isso. Isso, melhor, né? Bom, comentário. Paulo, você que entrou novo aí, um comentário, o que você achou? Pareceu meio cansativo hoje? Não sei. Gostaria da opinião de vocês, dos novos aí. Não, cansativo não. Eu tive assim a curiosidade e interesse de ler, né, o que eu não pude participar. E ao final de tudo aqui a gente vê que Kardec com esse texto não só conceitua muitas coisas interessantes, ele deve ter escrito esse texto depois, né, de ter terminado toda essa obra, porque eu acho que o entendimento que ele traz aqui embasa, né, e vai embasar o que a gente vai discutir para frente. E quando ele coloca aqui de uma forma repetitiva, mas muito bem ponderada, a questão do aprofundamento do estudo da doutrina, a gente vê que ele nos fornece, junto com isso, bons argumentos para que a gente possa estar debatendo, né, essa questão da doutrina com aqueles que não acreditam, com aqueles que até por alguma razão desdenham. E nesse estudo aprofundado está aí, porque o que vê é que a gente vê muitas opiniões aí, né, fragmentadas, mas em cima de situações, informações que também são pinçadas, né? As pessoas tendem a simplificar as coisas dentro do universo de conhecimento de cada um. Então, se nós não aprofundarmos no estudo, a gente não vai ter argumentos, a gente não vai ter compreensão, e como Kardec coloca aqui, né, isso eu acho que é o que se faz necessário. Quem quer ter conhecimento tem que ter tempo para estudar
e sedimentar conhecimento. Inclusive, esse comentário teu, quem me conhece sabe disso, eu sou um dos defensores aí do estudo das obras básicas, né, do livro dos Espíritos. Então, aqui no grupo já teve comentário sobre isso, às vezes algumas pessoas, alguns palestrantes, algumas pessoas, porque hoje é muito fácil, você pega aí pela inteligência artificial, você pega um tema, você pega lá e dá um resumo para você e você fala, como se você fosse um doutorado. E aí você percebe assim, que a pessoa não tem conhecimento nenhum, porque se uma pergunta diferente que sai, ela já desmorona porque ela não tem conhecimento, né? Então, eu acho que, no mínimo, a pessoa teria que estudar pelo menos o livro dos Espíritos, né? Mas você pode fazer alguma coisa. E a gente vê aí pessoas se consideradas doutas, né? Falando com muitas propriedades, e se você vê assim, se você fazer uma pergunta meio coisa dela, não sabe responder porque ela não estudou, né? É fácil você montar um PowerPoint bonito hoje, fazer uma palestra bonita, né? Você pega, porque hoje você tem as inteligências artificiais faz tudo para você. Mas e o conteúdo, né? O conhecimento. Concordo com o senhor, eu sou um dos defensores disso. Quanto tempo eu não estou estudando isso? Quem me conhece, que sabe, a revista Espírita que estamos usando, quantos anos, quem me conhece aqui, que sabe mais tempo, já sabe disso, e eu sempre defendi isso. Eu acho que as casas espíritas teria como ter dentro da casa espírita, teria que ter um estudo do livro dos espíritos, no mínimo, né? Para estudar, mas estudar o espiritismo, que quando a gente começou a estudar, na época, bem mais antigamente, as pessoas diziam, você vai estudar o livro do Espírito, por que você não pega o que o fulano fez lá, não pega a apostila? Eu falei, não, eu quero estudar a obra, quero estudar o que o Kardec colocou, não quero estudar o que o outro... Aí depois, se eu ler o outro, aí sim, nós podemos trocar ideia, né, dizer como que ele interpretou ou não, que ele coloca que é para interpretar. Mas primeiro eu quero ver o que o Kardec colocou, né? Então, eu acho que assim, a gente fala sempre assim, tem batendo até muito repetitivo nisso, eu defendo muito vou trazer o estudo do espiritismo da casa espírita, né? Estudar as obras básicas, né? Pelo menos um estudo tem que ter, né? Perfeito. Mais alguém? Em relação ao livro dos Espíritos, que a gente está comentando aqui, ele dá aquela base, por exemplo, assim, as pessoas que começam a estudar e querer saber, se interessar sobre o Espiritismo, no mínimo vão querer saber, tá, mas como é que surgiu isso? Da onde que surgiu? Da onde veio? Como é que se começou isso tudo? Ué, se não for Allan Kardec, né, se não for saber sobre ele, se não saber como ele fez tudo isso, que, assim, se fala bem aqui no Livro dos Espíritos. Claro que depois você pode buscar outras fontes para saber muito mais sobre ele, como é que foi fundamentada a doutrina, que é, aliás, que é outra coisa que é extremamente interessante, né? Como ele fundamentou isso, né? Todas essas comunicações iniciais, desde o começo. Isso é muito interessante, né? E o Livro dos Espíritos, ele começa a chamar atenção para isso, para saber de onde veio, como veio, quando isso aconteceu. Então, e por isso que eu acho também, eu concordo, o Livro dos Espíritos é uma base, né? Eu sempre, quando eu converso com as pessoas, principalmente, né, os contatos que a gente tem no Passe Magnético, eu falo, primeiro livro, primeira coisa, né, começa pelo Livro dos Espíritos, é a base, é onde vai instigar a pessoa a buscar cada vez mais, eu penso. Até assim, se a pessoa está... A questão... você vai atender uma pessoa, né? Você fala, o Evangelho, vem pelo Evangelho é espiritismo. Mas agora, se você quer ter o título de espírita, dizer que você é espírita, você tem que estudar a obra básica. É diferente de uma pessoa que você chega na hora. Tá, então você bota o Evangelho, claro, né? Para começar ali. Mas se a pessoa fala, eu quero ser espírita, frequentar a casa espírita, bom, agora você começa a estudar a obra básica. Você tem que estudar o livro dos espíritos. Quantos anos a gente não vem estudando isso? E não sabemos quase nada. Eu estou falando para você, que é o terceiro ano que nós estamos girando o livro dos Espíritos, fora as outras vezes que a gente lia aleatória, que você começa lendo assim, às vezes uma vez, depois você começa a ler pedaços, né? Você vai estudando então, para montar. E já estamos aí no terceiro ano fazendo esse giro completo, e eu vou dizer, hein, cada vez estou aprendendo um pouquinho mais, né? É que ele falou, que parece que a gente vai conversando com outras pessoas que chegam aqui no grupo, vai colocando ideia, a gente vai formulando as ideias, vai solidificando cada vez mais, né, a importância desse. Bacana. Mais alguém quer comentar? No próximo estudo nós vamos conversar mais, tá, gente? Beleza.
As meninas estão quietinhas hoje, o que aconteceu? Ninguém quer comentar nada. A Adriana estava, eu ia por aí, não acho que não tá. Saiu? Ela estava no grupo, né? Tava, acho que ela saiu agora. Larissa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Acompanhando aqui, tá indo bem. A Isabela? A gente deu uma lida juntos aqui até a parte estudada e foi bacana. Tem os vídeos, tá? Para entrar lá e pegar lá no site, nossa, lá dá para pegar os vídeos anteriores. Dá para pegar. O último vídeo agora que o Lero viajou, e o Lero que coloca no canal do YouTube, então tá um pouquinho atrasado, mas acho que a semana eu coloco ele no último estudo anteriores. Aí que nos vídeos tem os comentários que a gente faz, né? Tudo é sempre. Interessante. Carmen, tudo bem, Carmen? Tudo bem, estou só pensando aqui, estou refletindo, mas está tranquilo. Tá bom. Juliana? Tudo certo, seu Pereira. Obrigada. Então, já que todo mundo está ok, estou avisando, então, para as pessoas que estão assistindo nós hoje aqui, que o nosso próximo estudo, nós vamos começar já na parte do prolegômenos e depois já começar nas perguntas e respostas. Aí sim, nós vamos ter um debate um pouquinho maior, né, para discutir um pouquinho as questões, que é muito importante. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, então? Quando falo da prece, ninguém quer fazer prece. Você sabe que uma questão assim, que quando eu estudava no início, lá, 15, 20 anos atrás, estou fazendo aqueles PBDE, então, você tem que aprender a fazer a prece na inicial, porque quando você for coordenador de um curso, de um estudo, aí você tem que fazer prece. Aí, quando você é coordenador, você manda o outro fazer a prece, né? Aí você não precisa fazer a prece, você manda o outro fazer a prece, né? Então, a gente sempre tem essa questão. Você tem que aprender a fazer a prece, tem que falar. É que você já fez no início, né, Pereira? Eu faço sempre no início. Deixa que eu faço, então, tá? Então, vamos lá, gente. Nos concentrando agora, nos afinizando com a espiritualidade superior, acalmando nossos pensamentos. E, em primeiro lugar, agradecendo por esses momentos de paz, de aprendizado, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui entre amigos, compartilhando todo esse conhecimento edificante, tendo também a oportunidade de interagirmos, discutindo, conversando, estudando, sendo que todo esse conhecimento em prol da nossa melhoria, podemos também fazer parte de um todo, transmitindo todos esses conhecimentos através das nossas palavras, das nossas interações, e inclusive das nossas ações, porque a partir de tudo isso, nos transformamos, nos modificamos e nos tornamos espíritos, pessoas melhores e mais capazes de poder auxiliar não só a nós mesmos nessa melhoria, mas auxiliarmos ao próximo. Então, agradecemos essa espiritualidade também que esteve hoje conosco aqui, participando desse estudo, e pedindo que nos fortalecemos e possamos sempre estarmos cada vez mais estimulados a esse aprendizado, a esse estudo sério e continuar determinados para que possamos ser melhores, para podermos transmitir toda essa energia boa e trabalhar na caridade. Que assim seja. Que assim Sim, seja. seja.